Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio de Dental, que também é o nosso videocast aqui que a gente tá muito feliz em anunciar pra vocês. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Então, Dr. Carlos Turato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter aqui você no nosso podcast. O Dr. Carlos Turato, então, ele se formou em odontologia pela URGS, fez residência em bucomaxilofacial na Unicamp e hoje em dia atua no corpo clínico da Santa Casa e como preceptor da Santa Casa também. Seja muito bem-vindo, agora pode te apresentar também, que a gente te apresentou mais. Não, obrigado, gurias. Fico bem feliz de vir aqui falar um pouco da minha trajetória, da minha rotina. Já me apresentaram, né, os meus credenciais e queria dar parabéns para vocês também pela iniciativa, né, de criar esse meio de troca de experiências assim com outros colegas. Eu acho algo bem interessante. Eu até escutei os que vieram antes de mim, eu escutei um pouquinho para ter uma ideia do que me esperava também. Muito obrigada. Então, como é que foi, assim, o início da tua trajetória? Por que tu escolheu fazer odontologia? Como é que foi, então, depois pra, posteriormente começar a decidir fazer a bucomaxilo, enfim? Assim, a minha opção pelo odonto não foi algo, assim, muito romantizado, assim, de não, sempre quis fazer, era meu sonho. Até porque eu comecei fazendo direito, né? Eu fiz 2 meses de direito, Nossa, sério? assim que eu saí do colégio, né? E, obviamente, não me adaptei, não me encontrei lá. E aí comecei a fazer cursinho ainda sem muita ideia, né? Vou me preparar, mas não tinha algo que eu vislumbrava, assim, uma carreira em alguma área específica, né? E aí eu fui realmente pesquisando, assim, vendo o que que eu me encontraria. Gostava da área da saúde, né? Apesar de não ter ninguém na família dentista ou médico, né? Mas eu gosto muito, então acho que foi o pontapé, assim, né? O ponto de partida. E também por ter uma relação muito boa com o meu ortodontista, que fiz um bom tempo de tratamento durante a adolescência, então talvez tenha tido um pouco de influência, sabe? Nossa, com Mas nada certeza. assim que eu quisesse desde criança, não foi algo Planejado, assim. tão planejado assim Uhum. de antemão. E com relação a buco, aí dentro da graduação, né, quando a gente tinha começado, eu ainda estava, né, naquela etapa de, vamos ver em qual área que eu gosto mais de fazer, o que eu me interesso mais. E fui, assim, tendo as experiências, né, não lembro exatamente em qual momento, né, da graduação, mas principalmente acho que no terceiro ou quarto semestre, quando a gente começa a ter anestésio, começa a ter alguma pincelada, assim, né, de áreas mais cirúrgicas, que eu, desde então, eu sempre fui estando próximo de alguma forma, né? Ou nas disciplinas obrigatórias cursando, né? Uhum. Ou alguma eletiva, ou com monitoria, mas sempre estando próximo desse círculo, assim, né? Que era algo que me interessava. E também porque as outras áreas não me fascinaram, sabe? Não me deram aquela Despertaram paixão, interesse, assim. assim. Então, fui gostando muito mais disso e me apaixonei pela área. Não, meio que fechei os olhos para as outras, assim, porque elas realmente não me despertavam tanto interesse, né? Sim. E a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, tu falou que então aí, a partir do terceiro e quarto semestre tu começou a se interessar mais por lá. Uhum. Então, aqui, a partir de qual momento, assim, tu entendeu que tu deveria ir atrás de residência? Qual que tu deveria ir atrás? Qual Aham. foi como começou, assim, os preparativos, né? Porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, assim. Eu acho que grande parte das pessoas que já iniciam uma faculdade querendo buco fazem meio que um cronograma muito planejado, assim, pra deixar, né, o último ano pra Uhum. estudos e tal. Como é que foi essa tua organização, assim? Que eu acho assim, se tu já entrou na faculdade decidido a isso, tu já tem isso mentalizado, ótimo, porque tu tem Mais 5 fácil. anos, né, para poder se organizar, aproveitar ao máximo, para construir currículo, para Sim. ter toda a imersão mais voltada para a cirurgia e até fora mas assim, extracurricular, tu conseguir estudar coisas mais específicas da cirurgia que não tem como, tu acaba não vendo na graduação. Uhum. Então aí é uma situação que tu tem muito tempo para conseguir é, montar um bom currículo e se preparar. Eu comecei a ter esse pontapé assim, né, de gostar, de me Uhum. apaixonar pela cirurgia lá pelo terceiro semestre, mas ainda não tinha esse vislumbre de, não, vou fazer residência em tal lugar, vou prestar prova em tal lugar. Isso ainda não tinha acontecido. Eu estava gostando da área, né? Então, aconteceram outras coisas que me fizeram assim, não, é isso, né? Quando eu fui pro intercâmbio
porque eu passei um ano na Itália, eu fiz só disciplinas voltadas para a cirurgia, né? Então a grade lá é muito diferente, mas a gente fez disciplinas de cirurgia plástica, de otorrino, de anatomia, então fui gostando mais disso por estar, como a gente podia escolher as disciplinas, né? Eu vou fazer as coisas diferentes que me atraem, né? Relacionadas à cirurgia, então isso ajudou bastante. Era difícil, não sei como é agora, assim, mas naquela época conseguir entrar no bloco cirúrgico e ver alguma cirurgia. A gente via perguntando algum professor, tentando. Só que a gente sabe que não é assim tão fácil, né? Colocar uma Sim. pessoa dentro do hospital, uma pessoa que não faz parte do hospital, uma pessoa que não tem nenhum vínculo, assim, não é assim tão fácil. Mas eu insistia, né? Algumas cirurgias eu consegui ver, inclusive a cirurgia ortognática da minha namorada, foi a Sério? primeira que eu vi. Ai, que É, legal. Ai, que bonito. E assim foi... Já estão há muito tempo juntos, então. Não, na época não estava tanto tempo ainda não, mas Mas assim... começou já sim. vendo, ai, que legal. E aí eu, assim, fiquei fascinado, né? Eu já estava fazendo alguns estágios, né, na época. E aí não, muito legal, achei o máximo. E foi também algo, assim, bem, que eu considero bem emblemático, assim, na minha tomada de decisão, sabe? Não, é isso que eu vou fazer. E eu acho que, assim, realmente quando eu decidi, não, vou fazer isso com certeza, vou me preparar para residência, vou estudar, foi bem depois desses terceiro e quarto semestre, foi quando eu estava lá no último ano, né, que foi quando minha namorada fez ortognática, e também eu estava fazendo estágio no pessoal lá do Cristo Redentor, sabe? Então eu estava vendo como é que funcionava a rotina, né, porque eu não sabia como era a rotina ainda dos residentes, né, eu sabia, ok, residência em Buco, tu vai operar, mas ok, tu faz mais o quê? Tem aula, não tem? Como é que tu aprende? Sim, as Tem coisas que... não eram tão fáceis assim, né? E também não tinha muita abertura, assim, eu vejo que hoje tem perfil de Instagram, dos serviços que divulgam, hoje tu tem sabe muito, o que né? cada serviço faz, o que cada serviço é referência, né? Eu sei que tal lugar opera muito ortognática, opera muito ATM, então isso é mais fácil de tu ter essa informação, né? Naquela época não era tão divulgado, até editais, assim, eu tinha dificuldade porque eu sabia alguns lugares onde tinha, serviço de residência, mas eu fiz prova em outros lugares também, eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná e São Paulo, então eu ia caçando edital e às vezes era realmente difícil encontrar, sabe? Acho As que hoje é bem mais informações, fácil, assim. hoje em dia até tem cursinho preparatório que te entrega mastigado, assim, né? Sim. Então era mais complicado isso, mas não sei se eu acabei viajando muito fora da pergunta. Não, Não, fica capaz. Eu comecei, né, tu perguntaste sobre quando eu comecei a me Isso, quando preparar. que começou os preparativos e tu falou que então tu prestou, né, pra aqui, pro Paraná, pra São Paulo também. E... Como é que foi os métodos de estudo, assim, como é que eu comecei a estudar, assim, com foco mais pro final, né, depois que eu tinha feito esses estágios, que eu defini, não, vou fazer cérebro-maxilo e Isso vou no fazer... último ano. Isso, no último ano. E vou fazer via residência, né? Queria fazer residência. A modalidade, né, de formação. E aí eu comecei da forma, assim, que não via outra forma. Pegar os livros clássicos Sentar e estudar. e Mastigar estudar. eles. Sim. Eu sei que tem várias formas, né, de tu absorver conteúdo, mas para começar eu comecei, como eu tinha ainda um certo tempo, não era muito, né, mas eu fui lendo, estudando, pegando os livros de anatomia, fisiologia, trauma, assim, cirurgia de modo geral, e estudando, tá? E aí depois que eu defendi o TCC, que tem aquela parte que tu fica mais tenso, assim, preocupado com relação ao trabalho de conclusão, então eu tava com a cabeça um pouco Daqui a dividida pouco ainda, chega a né? nossa hora, né? Ai, Aí eu tava estudando, mas assim, não tava totalmente focado nos estudos, né? Até porque eu ainda não sabia exatamente quais eram os editais que eu ia fazer, onde ia ser, então eu ia estudando de modo geral, porque eu sei que a cirurgia aqui é a mesma cirurgia que tu no ia ter que Paraná, em São saber tudo Paulo, igual. assim, Sim. os conteúdos, os conceitos básicos não mudam, né? E aí depois, sim, que eu apresentei o TCC, eu sim, tirei esse peso das costas, né? E aí 100% focado em estudar para residência, né? Foi lá por julho, mais ou menos, de 2017, né? Me formei em setembro, aí eu fui estudando até as últimas provas que eu fiz, que foi em janeiro de 18, né? Então eu peguei e estudei, optei por não trabalhar, né? Eu não, depois que me formei, não
não saí Sim, nem ficou só estudando. nem sabia como era o mercado de trabalho naquela época, então eu não procurei, Sim. não fui distribuir currículo, eu fiquei estudando assim focado. E estudava assim, de várias formas, né? Eu lia os livros, eu fazia a prova, eu fazia muito flashcard, né? Muito cartão que eu escrevia conteúdo, um conteúdo curto, né? Assim, uma tabela de classificação de alguma, tipo classificação de tal fratura, isso, ou de tipo de fratura de zigoma. Deixava lá, escrevia. Uma semana depois eu tinha um quadro no meu quarto, assim, né? Na parede, e aí eu ia escrevendo, redigindo a tabela, né? Sim. Como se eu estivesse ensinando alguém. Eu fingia, não. Eu ia escrevendo assim no quadro para ver se eu ainda lembrava, né? Se aquilo tinha ficado bem claro na minha cabeça. E aí depois de um mês eu fazia de novo. Aí faltava alguma coisa, ia lá conferir para retomar os conteúdos. E aí ia fazendo dessa forma. Fazia muita prova, né? Às vezes tinham provas que eram mais fáceis de conseguir acessar, né? Tem lugares que disponibilizam no portal onde tem o edital, tu consegue baixar provas anteriores. Não sei como tá agora, porque realmente depois que eu entrei na residência eu não Desligou acompanhei total desse mais. mundo. Mas tu consegue baixar provas anteriores ou até por prova de concurso, esse tipo de E hoje em dia tem conteúdo. muito cursinho também que disponibiliza muitas Muitas provas. questões Então, Isso também. facilita bastante, Nossa, né? muito, né? Mas também não é assim algo, não, eu tenho que fazer cursinho para passar na residência, né? Eu lembro quando eu estava lá no Unicamp que o pessoal da Liga nos auxiliava em algumas cirurgias de siso, de implante. E aí tinha uma guria que estava no último ano, né? E fulano, gosta de cirurgia, vai fazer residência, vai fazer prova, como é que é? Eu quero sim fazer buco, né? Mas eu vou fazer um ano de cursinho, eu acho. Não, Tratou como se fosse. tá maluco? Não, isso não existe, né? É claro que esse preparatório, essa forma te facilita, te traz um conteúdo de uma forma mais direcionada, mas não tem problema nenhum em tu sentar, estudar e absorver o conteúdo e se preparar, né? Ou pensar, não, eu tô menos preparado que outra pessoa porque ela fez cursinho, Acho que é muito né? individual também, né? Cada processo, assim. Varia a forma como tu tá acostumado a estudar e se tá sendo efetivo, se tu tá absorvendo o conteúdo, né? Então, como eu fazia a prova e estudava, fiz tal prova, putz, fiquei em terceiro na trave. Tá, na outra eu tava sempre muito perto, assim, né? Então, ok, tô estudando certo, não tem algo que eu possa, o que eu não tô fazendo que eu possa fazer. Algum detalhe, melhorar, né? Mas o caminho era esse, né? Então, seguir assim, com a cabeça no lugar, né? Bem focado, uma hora iria acontecer, né? Então, me preparei, né? Sim. Mentalmente e estudei muito. Não, Essa risada, muito. Essa risada revelou. assim, era uma rotina de estudo bem maçante, sabe? E às vezes tu estudava coisas que tu não gostava tanto. Mas tu precisa Sempre estudar, tem, né? Alguma né? coisa. E deixa eu te perguntar uma coisa, assim, uma dúvida bem pessoal minha. O que tu acha, assim, sobre... Eu vejo muita gente, tá? No Instagram e tal, alguns perfis de odonto, que compartilham que, comecei a faculdade, tô no terceiro semestre, já sei que eu quero cirurgia, vou começar a estudar pra residência. O que tu acha, assim, de estudar tão antes? Porque é uma coisa que eu fico pensando, sabe? Será que eu tô perdendo tempo? Não tô? Assim, não tem problema, né? Com todo o estudo, conhecimento que tu Sim, é tiver, válido. é bom, é válido, né? Às vezes, por exemplo, no terceiro semestre, eu falo assim, por mim, eu não tinha a maturidade que eu tinha no último semestre. Então, quando depende do nível de maturidade que tu tem da tua escolha, né? Eu tô definido, vai ser isso. De fato, assim. Porque assim, claro, também tu não pode chegar no terceiro semestre, ok, eu vou largar todo o resto da odonto, não vou estudar, vou deixar de lado e vou... Sim, não tem Tu como. tem que seguir ter o ciclo formação, básico, né? né? Então tu Sim. não vai abdicar das outras áreas. Tu vai fazer, mesmo que tu não sejam as áreas que te interessem tanto, mas como tu vai se formar dentista, né? Não tem como tu se formar buco antes de se formar dentista, né? Sim. Então, se formando dentista, tu tem que saber, pelo menos, Mínimo, diagnosticar, mesmo que tu não vá fazer, diagnosticar, tratar quando necessário, ou encaminhar para a pessoa que vai tratar, né? Mas se tu tem essa decisão na cabeça e, ok, é isso, eu acho que é ótimo ter o quanto antes tu ter essa mentalidade, né? Aí tu consegue organizar com o tempo. Não, estudar esse tipo de coisa, me programar para fazer
sei lá, em um período de férias, vou fazer um estágio em algum lugar que eu acho que tem um serviço legal. Então, tu tem mais tempo de ir atrás disso, tá? Mas não significa que, se eu decidir no último minuto ou no primeiro minuto da graduação Vai influenciar, assim, nessa progressão. eu acho que o mais importante é tu tomar a decisão, a decisão correta para ti, tá? Seja ela no começo do curso ou no final, se tu tomar essa decisão, for o que tu quer e se realizar depois, foi a decisão certa, né? Mas, claro, se tu tomar ela antes, tu tem mais tempo para se preparar. Só que também não adianta tu... Ok, no primeiro semestre eu já sei, mas tu vai, assim, sem direção, sabe? Até porque no primeiro semestre, se tu vai pegar um livro de cirurgia, tu não vai entender a maioria das coisas. Nada. Porque muitas coisas tu já tem que ter uma certa base base ali, teórica de outras áreas, áreas básicas, para poder entender. Então, às vezes tu pode estar atropelando alguns passos que vai fazer com que teu estudo não seja tão efetivo, sabe? Então, acho que é importante ter esse conhecimento básico, mesmo que tu já saiba, tem essa decisão definida, estudar essas coisas básicas para daí sim ir se aprofundando, porque é capaz até de tu se frustrar, pô, eu tô estudando cirurgia, não entendo nada, acho que não vou seguir, sabe? Pois é, Então, isso é bem um conhecimento que vai se montando, né? Vai crescendo. É que eu fico pensando assim, pô, se eu começar a estudar agora, como é que eu vou conseguir absorver tanto conteúdo? E tem mais a questão das matérias obrigatórias. E, claro, é muito bom já saber, né, o que a pessoa quer, porque aí consegue se organizar. Então, questão de currículo, se organizar para iniciação científica, trabalho isso e é até tal. uma questão. Tu chegou a fazer alguma iniciação científica? Eu fiz só monitorias na minha Monitorias. graduação. Fiz muito, acho que desde o terceiro ou quarto semestre eu fui monitor sempre, assim, sempre, pelo menos em alguma área cirúrgica. Anestésio, exodontia, cirurgia, em alguma área, tá? E eu nunca fui, assim, um cara mais muito da pesquisa, assim, de fazer pesquisa. Fui muito mais claro, leio Prática, direto, assim mesmo. me atualizo, mas não tinha tanto interesse, assim, nessa parte mais científica, vamos dizer, né? Então, sempre fui para a parte de monitoria, eu gosto muito de ensinar. Então, assim, essa parte de monitoria, de didática, eu sempre gostei muito. E nunca pensou na docência? Assim, durante a residência, em alguns momentos eu pensei assim, mas não é algo que... Porque depois eu acho que vai ter esse tópico sobre residência, porque a nossa residência lá no Unicamp era muito próxima ao pessoal do mestrado e doutorado. Então, a gente dava muita aula, a gente fazia muito conteúdo didático, né, pro pessoal da Liga de Cirurgia, pros próprios colegas da residência e da pós, ou pro pessoal da graduação. Então, a gente montava muita aula. A gente tinha uma vivência muito de docência também. Acho que isso pelo histórico assim da Unicamp de formar muito professor, tem esse viés para docência, né? Mas não, até o momento, né, por enquanto, não vejo como docência assim como universidade, ou mas, por exemplo, a preceptoria é uma forma de docência, assim, né? É uma parte mais, num campo mais prático, né? Mas é uma forma que tu tá ensinando, né, a pessoa e direcionando ela com base sempre na literatura, no que funciona, no que não funciona, mas tu tá ensinando ela, mas num campo mais prático, que é a parte que eu Que se tenho encaixa essa completamente contigo. Desculpa que eu te cortei naquela hora da iniciação científica. Não, capaz. Uma outra dúvida que eu tenho é como é que foi esse teu momento na Itália? Tu foi fazer mobilidade acadêmica? Porque tu falou também que tu escolheu as matérias e tal. Como é que na foi época ainda existia o programa do Ciências Sem Fronteiras, né? Então eu fui pelo programa. Aí como eu já sabia falar o italiano, já tinha o idioma fluente, eu optei por lá. Mas assim, eu fui sem ter tantas certezas assim de o que vai estar lá, o que eu vou encontrar. Até porque essa comunicação daqui com lá não era muito eficiente, né? Então a gente tentava ver a grade de lá para ver o que dá para fazer, até para pessoal daqui da URGS, né, para tentar
correlacionar as disciplinas para ver o que eu poderia aproveitar ou não, né? Mas eu acabei optando, vendo lá pelas disciplinas, ao que eu posso fazer lá que eu não teria aqui, ou algo diferente, Sim, né? algo novo. Para tentar Aproveitar aproveitar, assim mesmo. porque a gente, por mais que seja no exterior, a nossa formação de graduação aqui é excepcional, né? Assim, a graduação em odontologia, comparada a vários lugares do mundo, a gente tem uma formação de uma qualidade muito boa. Então eu procurei disciplinas, áreas que talvez eu não teria tanto contato na graduação aqui. E aí fui por esse caminho. Até comecei a cursar algumas que eu vi que não eram tão interessantes e parei e comecei a fazer outras, né? Mas eu fui mais para essa parte lá de disciplinas com otorrino, cirurgia plástica, cirurgia, eles têm uma grade diferente, né? Eles têm uma disciplina só de por exemplo, de oclusão, né? E tem a parte da prótese e a parte mais de voltada assim para cirurgia ortognática. Então, fui tentando ver o que eu gostava lá para Se aproveitar descobrindo, assim mesmo. nesse sentido, né? Porque não ia, vou fazer uma área lá que eu não gosto muito. Não via, como também não tinha tem essa porquê, obrigação, né? né? Não, tu tem que fazer tais disciplinas. Então eu fui fazer as que eu realmente tinha interesse, né? Então a gente teve até alguma abordagem lá em hospital, assim, para conhecer, ver como é que era, mas também naquela época eu não tinha tanta maturidade profissional. Com certeza, se eu fosse, por exemplo, passar um ano lá agora, eu teria umas ideias totalmente diferentes de como aproveitar, por exemplo, com relação a, a, a conhecer serviços diferentes lá. E também porque a gente não tinha tanta abertura, né? O pessoal não recebia de tão boa vontade, né? Assim, para conseguir, às vezes, fazer alguma coisa lá era mais difícil, sabe? Não, eu pelo menos, não senti tanta abertura na comissão lá É outro recepção país lá. também, outra cultura, né? Pois Outra é. língua também. Não, nem tanto por isso, mas pela questão de serem um pouco fechados, sabe? É que os europeus são um pouco mais fechados também. E lá, pra tu ser bucomaxila, a gente até conversou ontem, tu tem que ser médico e fazer então a uma formação uma é coisa diferente, né? diferente, Não consegue só sendo dentista, né? Então, mas igual, estando lá, eu não iria, assim, ocupar a vaga de ninguém lá no mercado de trabalho, assim, no Nem sentido tô atrapalhando. de concorrência, sabe? Mas acho que de modo geral, assim, são fechados. Mas de toda forma foi uma experiência muito boa, de maturidade, assim, de dependência, né? De viver um local diferente. Mas hoje, se eu fosse, com certeza eu teria aproveitado de formas diferentes com relação a aprendizado, assim, de algumas áreas específicas, sabe? Mas é uma dúvida que eu tenho até. Existem várias ONGs, por exemplo, na Índia, eu sei que tem uma ONG chamada Smile ou alguma coisa. Acho que talvez você já deve conhecer. Não, de paciente fissurado. Exatamente. E aí eles pegam várias comunidades muito, né, Carentes, pobres, né? exato, e fazem diversas cirurgias e precisam de voluntários. Então, por exemplo, eu mandei um e-mail, pedi pra eles pra ver como é que era, que eu adoro, né, essas coisas. E aí eles me falaram que abre todo julho, sempre abre no segundo semestre, e aí eles aceitam pessoas do mundo inteiro, voluntários, só tem que saber falar inglês, e tu fica lá durante 2, 3 meses e faz como um estágio, Dá pra assim. fazer nas férias. Não, muito legal, É algo muito legal. interessante. Eu não sei se vocês conhecem a Adriana Corsetti, o Ângelo Fredo, o pessoal da URGS. Sim, Eu conheço. A gente foi no Dibuco, aquele Que eles... encontro de Congresso, residentes. Eles foram meus professores e eles foram recentemente, o colega nosso também, a Camila Longoni, foi junto agora para Angola fazer algo parecido também. Operaram alguns casos, ficaram não sei quanto tempo exatamente, mas algo acho que nesse sentido também. Sim, Era uma população bem desassistida, bem carente, com necessidades que... Não sei como é que funciona o serviço de saúde lá, mas que o serviço de saúde lá não tinha acho que capacidade de absorver ou de tratar. E aí eles foram lá, fizeram, né, esses mutirão também, esses procedimentos. E eu acho que até a segunda vez que eles já foram. Eles já foram eu antes. acho muito legal. Acho que organizaram os casos e voltaram, né, depois para operar com tudo planejado, né.
Então, E é um baita trabalho, assim, porque eu conversei com eles por e-mail e eles me contaram que eles realmente fazem um mutirão. Então, é uma equipe de, por exemplo, 20 anestesistas, 20 cirurgiões bucomaxilo, 20 isso, 20 aquilo. E aí eles fazem quase cirurgias em escala, assim. Então, é tipo um Fordismo, assim. tem. Porque a pessoa vai lá, aí o anestesista anestesia 10 pessoas. E Meu aí Deus. o cirurgião vai lá e faz 10 cirurgias. Então, eu achei muito legal, porque Nossa, tem não muita gente sabia. que precisa, né? Então, Sim. assim, e Isso acaba conta sendo... muito também como essa experiência, né? É uma Sim. coisa diferente, né? De uma vivência diferente. Uhum. E pensando assim, em formação, tu consegue usar isso como currículo também, né? Claro, Por um exemplo, baita, é no um baita intercâmbio, currículo. eu não consegui usar exatamente, dependendo do processo seletivo, eu consegui usar aquelas horas como estágio. Então, em alguns lugares eu computei muitas horas de estágio pelo período que eu fiquei lá na Itália, né? Então, eu usei que tudo aquilo legal. lá como estágio. Então, dependendo do processo seletivo, que às vezes tem processos que valorizam mais publicação, mais estágio, dependendo, eu conseguia pontuar mais, né? Então, usava nesse sentido. Depende muito do edital ali, né? O quanto que Pois eles é. contam pra cada atividade. Então, assim, a gente comentou sobre essa questão da Itália, e aí tu comentou que demorou 1 ano pra se formar mais do que deveria. E tu acha que vale a pena? Sim, né? Porque a grade curricular não tinha como equivaler toda a grade, né? No período que eu estaria lá. E eu já fui sabendo disso, né? Já tinha ciência disso. Mas, assim, eu não me arrependo em nenhum momento, porque eu acho que foi uma experiência de crescimento, né? Pessoal e profissional muito grande, né? De maturidade, de visão, assim, de modo geral, que me ajudou muito, né? Então, não sei o que teria... se eu me formasse 1 ano antes, como é que seria, né? O que teria mudado? Eu sei que quando a gente está na graduação, não, eu quero me formar logo para, sei lá, ter o meu título de especialista logo, para fazer logo o que eu A quero. gente tem muita pressa, né? Exato. Então, assim, eu não, em nenhum momento me passou, nossa, tô perdendo 1 ano aqui, ou depois que eu voltei, putz, perdi 1 ano, tô atrasado. Não me passou em nenhum momento, porque eu aproveitei, assim, a oportunidade para crescimento. Então, é algo que não me trouxe, assim, nenhuma arrependimento, alguma dúvida, pelo fato de passar 1 ano a mais na graduação. Não teve nada de ressentimento nesse sentido. Sim. E talvez se tivesse se formado 1 ano antes, talvez não teria a maturidade que tu tinha, né? Pra Para fazer tomar as as escolhas que eu escolhas. fiz depois, né? Exato. Então, às vezes uma coisa influencia a outra mais no futuro, né? Não dá para saber, né, exatamente, mas... E como foi o impacto, assim, no início da tua residência? Então, tu sentiu muita diferença de quando saiu da faculdade e entrou na residência? Como é que foi esse processo? Não, muita. Sim. Porque é uma rotina totalmente diferente, né? No meu caso, mais ainda porque eu tive que mudar de cidade e mudar de estado, né? Então, eu mudei Imagino. todo o meu círculo social, né? Família, amigos, tudo estavam longe, né? E eu não tinha como voltar, né? Era muito raro eu voltar. Então, eu já começa a partir daí esse impacto, né? E, claro, depois pela rotina, né? Porque é uma rotina totalmente diferente, né? De horário, dedicação, a conteúdo que tu tem que assimilar, né? E na graduação a gente está acostumado a, por exemplo, a professora vai lá, te passa o conteúdo na aula, tu anota, ou pode não anotar se tu não quiser, mas... e aí tu depois estuda, revisa, faz a prova e tu apto a seguir em frente. Na residência não tem isso. Ninguém vai pegar no teu braço e dizer, olha, vou te dar uma aula aqui sobre osteotomia para cirurgia ortognática. Até tem alguns lugares que tem, a gente fazia também, mas nós fazíamos as aulas, né? E os preceptores iam nos enchendo de pergunta. Então, assim, o conhecimento tá lá, tem muita coisa acontecendo e tu tem que ir atrás, né? Então, essa sensação que eu tive de, ok, ninguém vai me dar o caminho, assim, de uma beijada, foi algo que eu tive que correr muito atrás. E também porque eu senti que quando eu cheguei lá, como a gente... Era eu e meu colega de residência, o meu igual na época, ele já estava lá, ele já tinha feito mestrado e doutorado na Unicamp. Nossa. Então eu já cheguei... Não, o Andrés, ele é peruano, né? Ele é uma pessoa excepcional, excelente cirurgião, grande amigo. Mas eu já cheguei pensando, sou eu e ele aqui de residente, de R1, ele está muito na minha frente. Sim. Eu pensava, né? Eu vou ter que correr muito, vou ter que dar o dobro, me dedicar o dobro para
para ser, assim, para me equiparar, né? Na minha cabeça, assim, essas coisas, né? De muita Não, comparação mas é com os bom outros. que a gente até parece que vai mais atrás, dá mais Sim. força, Se né? puxa, É, né? e somado a isso, todo o pessoal lá da pós-graduação, mestrado, doutorado, que tem lá junto na Unicamp, todo mundo já tinha feito residência em algum lugar. Vários lugares do Brasil, então tinha muita experiência diferente. Nossa. E aí todo mundo sabia muito, e eu cheguei lá, Tu tava assim, sentindo como é o bebê. ciclo natural, assim, sai da graduação e vai pra Sim. residência, né? Tu sabe o conteúdo básico das provas que tu estudou, mas tu não tem a experiência. Sim. E todo mundo lá tinha, eu sentia como se, nossa, eu vou ter que correr atrás para não baixar a régua, né? Sim. Então, me obrigou assim, aproveitar todo o momento, todo o caso, todo chamado que tinha no sobreaviso, entender tudo, absorver muito o conteúdo, sabe? E aí, sim, isso facilitou para depois ir assimilando e executando, né? E passando para os outros, né? Passando conhecimento. Mas a rotina era muito de ocupar muito tempo, sabe? Não com Sim. coisas só práticas, né? Assim, a gente tinha que ficar no sobreaviso, a gente marcava lá no ambulatorial SISO, R1, né, para fazer SISO e cirurgia dentoalveolar, tracionamento, biópsias menores. Então, ia fazendo isso e a gente ia marcando, né? Por exemplo, como o meu R1 lá era o começo do serviço da residência, né? Porque a Unicamp já tem um serviço de pós-graduação de muito tradicional, de muitos anos. E aí, como essa alteração, né, da formação do cirurgião agora para ter residência ou especialização, né, como título de especialista, é, essa pegada da pós-graduação passou para residência, né? E a pós-graduação que ainda segue tendo, né, tem agora um viés mais acadêmico, mais de pesquisa, né, essa linha, por essa linha. Então, a gente acabou como se fosse dando sequência no serviço da Unicamp, só que como residência agora, de fato. E era o primeiro ano, né? Então, eu e a Andresa, a gente chegou no primeiro ano e eu fui me adaptando, porque ele já conhecia todos os caminhos, né? Então, a gente poderia ocupar o nosso tempo. Quando eu tinha algum tempo livre, eu ligava para paciente na lista de espera para fazer siso e falava, ó, tem Sim. tal dia, vamos fazer. E assim, ia E fazendo. atrás. E tu falou que no primeiro, no R1, tu fazia mais essas cirurgias dentoalveolares e sisos. Mas durante toda a tua residência, tu conseguiu ver tudo? Então, patologias, Sim, sim. ATM? No R1, na verdade, a gente faz mais isso, né? Assim, a base para todas as outras cirurgias, né? E é uma linha também de que eu acho importante seguir, né? A gente começar fazendo isso, saber fazer um acesso, uma incisão correta, saber Uma anestesiar escala. com eficiência, fazer um acesso correto, fazer um procedimento bem feito, rápido, com qualidade. Aí tu pode ir assim para o próximo nível, vamos dizer. Então, é que nem a gente ia em toda a cirurgia do hospital também. A gente ia, só que a gente, no começo, tu instrumenta, né? Tu não vai chegar e sentar na janela. Então, assim, tu tem que primeiro aprender no hospital como é que tu se porta, né? Como é que Sim. o que tu pode encostar, o que tu não pode, né? Então, tu conhecer a caixa de instrumental. Então, tu vai instrumentar, tu tem que saber a sequência da cirurgia. Ah, é uma ortognática. Nunca fiz. Mas não é porque tu nunca fez que tu não vai saber como é que é a sequência. Tu tem que saber a sequência, tem que saber em qual momento tu vai dar o instrumental, o que acontece, né? Então, isso tem que estar tão na tua cabeça que está instrumentando, como na cabeça de quem está de cirurgião principal, né? Sim. Porque, claro, vai chegar a hora que tu vai estar como cirurgião principal, e aí essa sequência tem que estar na tua cabeça da mesma forma. Então, instrumentando, tu ia já treinando para chegar naqueles passos, né? Tu instrumenta, aí chega uma cirurgia que tu pode fixar uma parte, então no R1 tu vai lá, tu fixa, tu acha que é o máximo, né? E aí tu vai ganhando, primeiro, a confiança também do teu preceptor, né? Porque chega alguém que tu não conhece. Claro, a pessoa passou por um processo seletivo, então não é alguém que não tem conhecimento. Tem Sim. conhecimento, mas não tem a vivência prática. Então, tu vai tendo que ter confiança, né? Ver que a pessoa está sabendo, olha, já instrumentou várias ortognáticas, tudo certinho. Tu vai receber a chance de chegar a tua hora de fazer, né? Mesmo que seja antes do que o normal, né? Sim. Na R1 a gente já fazia traumas, já fazia alguns traumas mais tranquilos, sabe? Mas é uma sequência que eu acho que tem que ter, porque não dá para tu chegar já querendo fazer
Não, eu quero chegar já pegando a serra, fazendo uma ortognática, se tu não sabe o nome do instrumental, né? Sim. Tu pede pro R1 na mesa, me alcança o Smith. E ele fica olhando. Daí ele fica botando a mão assim, até tu dizer que tá quente, né? Então, não tem como tu dar para essa pessoa o próximo passo sem ela saber Sim. dominar o que ela tem aí, né? E às vezes a gente como R2 era xingado se o teu R1 não sabia instrumentar, porque significa que tu não ensinou Sério? o teu R1 os instrumentais, né? Então, esse senso de sim. responsabilidade é muito passado, sabe? E esse contato, assim, do R2 com o R1 é quase se fosse um mentor, assim? Sim, muito. Assim, o R1, R2, R3 eu acho que é uma sequência que funciona muito bem como serviço, né, para manutenção do serviço, organização e para transmissão de responsabilidades, direitos, deveres de como funciona o serviço, né? Claro, eu tive a sorte de todos os meus R's do meu período que estava lá ter uma sinergia muito boa de organizar, assim, né? De saber que cada um... Porque eles te ajudam e tu ajuda eles, né? E sempre vai precisar. Mas essa sequência de formação eu acho que é fundamental. Tu primeiro passar pela essa parte teórica, né? A gente, por exemplo, na primeira semana, eu acho que o chefe de serviço, a gente estava no estar médico, ele perguntou, Carlos, o que tu viu essa semana, assim, né, de cirurgia? E eu todo animado, assim, né? Ainda não tinha me ligado, né, do que viria. Professor, eu vi uma fratura de côndilo, uma ortognática monomaxilar, de maxila, e a cirurgia de hoje, que é uma reconstrução no paciente fissurado, né? Legal. Então, tu vai montar um seminário sobre complicações em osteotomia fórum 1, sequência de tratamento de paciente fissurado e um seminário junto com o pessoal lá do doutorado de fratura de côndilo. Né? Era o teu trabalho do final de semana. Então, tu já tinha que montar 3 aulas. Em um final de semana fazer tudo isso. Não, É o tema. Eles davam isso. Muitas vezes nem cobrava depois, sabe? Mas Não, mas eu não ia fazer, né? Não, era pra ir atrás, Fazia. assim mesmo. Então, eu montava a aula. A minha primeira aula foi horrível. Foi uma aula que eu achei horrível, muito mal montada. Mas tu evolui e é uma forma muito boa de construir conhecimento, sabe? Montar uma aula sobre determinado assunto. Tem aulas que eu montei que eu nunca precisei mostrar lá, porque ele nunca cobrou. Mas eu montei a aula, saberia da aula em qualquer momento, porque estava lá montada. E o mais importante, né? Eu absorvi o conhecimento e na prática eu iria poder aplicar aquilo. Sim. Então acho que eu entendo hoje, né, a forma como eles estimulam criar esse conhecimento, né, com base nisso, né. Sim. Mas é uma baita ideia, eu achei bem legal. Eu também gostei. Isso aterrorizava a gente de vez em quando, né, ele olhava assim, sorteava um número, fulano. Olhava na lista que cada um tinha que apresentar, né? Tinha gente que estava devendo 7, 8 seminários. Meu né? Então, Deus! Não, uma época assim que como a gente estava dedicado exclusivamente a isso, só que isso enquanto tu tá dando plantão, tu tá passando visita numa cidade, operando na outra, depois vindo na faculdade. E aí o seminário tinha um horário fixo, né? Mas às vezes acontecia alguma coisa, tem algum conteúdo diferente que a gente vai dar, terça-feira então às 7h30, todo mundo aqui vai ter seminário disso. Daí, sim senhor. Tá bom. Então a gente é um ambiente que cria muito assim essa ordem de hierarquia também, sabe? Sim. Então a gente estava acostumado assim às vezes na graduação numa relação, teu professor é próximo, tu pode assim, a gente não existia eu chamar o professor pelo nome, né? Assim, fulano, é o professor tal, é professor, né? Então tinha essa relação, era uma relação de hierarquia que era bem estabelecida, né? E eu acho que para o serviço funcionar bem, é importante também ter. Não, eu também acho, né? Com certeza. Mas de modo geral, eu acho que eu já desviei da pergunta, horrores. Não, mas são com coisas muito relação ricas que tu trouxe. aos procedimentos que a gente via e fazia, no R1 era basicamente procedimentos que a gente fazia menores, né? Coisas do pronto-socorro, suturas, drenagens e instrumentação, né? Mas no sentido de aprender e estar pronto, porque falta gente para tal cirurgia. Tá, então tu não vai operar. Tu tem que estar pronto, assim, né? Sim. E tanto que as oportunidades surgiram, e aí tu ia lá e fazia, né? E tu torcia para que surgissem as oportunidades, né? Tu
Quando via, tal cirurgia vai fulano e ciclano. Não vai sobrar pra mim. aí, às vezes, vai sobrar alguma coisa pra ti. E se tu não tá preparado, tu vai deixar de fazer, né? Então, Sim, tem que estar preparado tinha que pra estar tudo. preparado, pelo menos na técnica, na sequência. E aí, a prática é uma consequência, né? Tu vai aprendendo. E aí, no R2, já começava a ficar responsável pelo plantão, né? Que é tu e o R1 no plantão. E a gente dava plantão, é que lá a gente ficava em Piracicaba, né? A cidade da Unicamp e da Odonto. E nós tínhamos plantão em outras cidades também, né? Em Limeira, Rio Claro e no hospital regional lá de Piracicaba. Então, em Limeira tinha 3 hospitais, em Rio Claro mais um, e em Piracicaba tinha mais um. Então, a gente Nossa, ficava... ficava muitas transitando horrores. muitas a possibilidades. gente só ali. ficava em sobreaviso, não tinha plantão presencial, né? Mas tinha vezes que a gente tinha que se dividir em vários lugares, né? Tava em Rio Claro, tinha já que ir pra Limeira pra voltar pra Piracicaba, né? Às vezes tinha que passar visita nos dois, era bem cansativo também nesse sentido. Então, no R2 a gente geralmente fazia mais trauma, já fazia ortognática também, né? Então, os casos que eu estava acompanhando, já ia acompanhando o preparo, planejamento, execução, já ia operando. E a gente já fazia também bastante implante lá, tá? Essa é uma coisa que eu achei bem interessante, eu não sabia quando eu fui, mas lá tem um curso de especialização também de implante, e a gente estava muito próximo deles também. Às vezes a gente até ficava de monitor deles, mas a gente tinha uma clínica nossa da residência de implante, então a gente era toda terça de tarde, tinha clínica de implante. Então a gente fazia triagem dos pacientes de implante, unitário, protocolo, enxerto, e fazia lá. Então isso é uma coisa que até me fez não fazer implanto depois, porque eu não vi, Não pelo menos gostou da parte... muito. Não, por não ver necessidade, sabe, Entendi. pelo menos da parte cirúrgica, né, de fazer a especialização. Sabe que eu tô fazendo parte de um artigo com um bucomaxilo de Harvard e ele tá sobre inteligência artificial na odontologia. E lá no Mass General Hospital, eles fazem o planejamento virtual tudo pela inteligência artificial. Tudo. É? Tudo. É arriscado, né? Não Perigoso sei, também. né? Eu tô só de observador ali. Uhum. Mas ele falou que é muito louco, assim, porque antigamente tinha que fazer todas essas análises cefalométricas, Exato. tudo Uhum. convencional no papel ali, né? E hoje em dia, não. Ele falou que eles botam todas as medidas do paciente e tudo mais. E agora, tá começando agora o artigo, então eu não sei muito, assim. Mas aí a inteligência artificial dá tudo pronto, assim. E aí tem até uma tomografia intraoperatória que eles usam junto com a inteligência artificial para saber exatamente onde está fazendo a Quando tem esse incisão. recurso é diferente. Em questão de fellowship, assim, tu já fez algum? Tu recomendaria? O que tu vê, assim, na tua opinião? Sim, então eu fiz, né, o da Santa Casa, né, o programa de fellowship, e eu recomendo, assim, de modo geral, fazer alguma... Porque o fellowship, na verdade, é um programa de que tu faz tu depois de ser especialista, já ser bucomaxilo, tu acompanha um outro serviço, tem várias formas de fellow, né, mas de modo geral tu fica imerso num outro serviço que às vezes específico para alguma área, por exemplo, cirurgia ortognática, ATM, e aí tu acompanha a rotina dessas pessoas, geralmente, vou fazer um fellowship, eu ainda tenho a ideia, né, de fazer outros fellowships fora do Brasil, que tem Eu muita não gente sabia que dava pra fazer muito mais boa. de um. Oi? Sim, Eu tem não sabia que dava pra profissionais que fazer tem mais de um. monte de... Não, dá para fellows. fazer quando tu quiser, assim, tem instituições, por exemplo, eu sei que a Fundação AO, que é uma fundação que fomenta estudo, cursos, publicações, claro, tem que participar, né, ser membro, assim como o colégio, e tu consegue fazer fellowships em vários lugares que eles têm ao redor do mundo. Então, Que legal. claro, é um processo, né? Tu entra em contato com o chefe, tu manda uma carta, tu tem que ter uma carta de recomendação, é todas umas etapas, Sim. mas existem muitos lugares do mundo que tem muito conteúdo, pessoas que fazem um trabalho muito legal, coisas diferentes do que a gente tem aqui, porque, por exemplo, às vezes tu tá acostumado a operar de um jeito, sempre do mesmo jeito, a tendência é que tu siga assim, né? Se funciona, dá certo. Mas às vezes tu pensa, vou conhecer um serviço que eu considero uma referência. Assim. Por exemplo, eu tenho um cirurgião na Lituânia que eu acho muito bom de ortognática, tal, Simonas Gribauskas. Ele, eu quero acompanhar o serviço dele por uns 2 semanas, um mês, né? Depois que a gente
vira profissional autônomo, é mais difícil se ausentar, assim, muito tempo. Imagina. Então, assim, entra em contato. Alguns são via essas instituições de ensino, né? Ou às vezes tu pode também entrar em contato. Às vezes tem algum contato teu que conheça esse professor. Então, tu pode fazer esse meio de campo para chegar até essa pessoa e tu pode ser cara de pau mesmo. Olha, Mandar um e-mail, que nem eu Fulano, fiz contigo. exato. Fulano, claro, se apresenta, né? Se tu tiver alguém conhecido em comum, já facilita, porque a pessoa Sim. já vai ver de um jeito diferente. Gosto muito do teu trabalho, te admiro. Algum conhecido meu fez o fellow contigo. Eu gostaria de saber se tem a possibilidade de acompanhar o teu serviço em alguma data. Vai conversando. Geralmente é uma coisa que tu vai conversando não é para logo, né? Tu vai Sim. alinhando isso, até porque envolve custos, né? A maioria tu tem que pagar, né? As tuas despesas de deslocamento, estadia, tudo que às vezes até o próprio fellow, né? Tem que pagar Sim. também o programa, dependendo do lugar. Mas é por uma evolução profissional, né? Tu vai ver como é que essa pessoa que tu admira, que tu gosta do trabalho, faz tal procedimento. Às vezes tem alguma coisa que ele faça que te facilite a forma como tu trabalha aqui. Então, tu traz esse conhecimento para cá e começa a aplicar. Tem coisas que são aplicáveis, tem coisas que não, porque é uma realidade diferente às vezes, mas é um conhecimento que, de toda forma, é válido, né? Mesmo que tu não vá conseguir aplicar, tu sabe que existe isso. Tu pode começar a pensar em aplicar ou criar formas de viabilizar isso, né? Então, eu vejo como algo muito bom, sabe? Eu não, no momento agora, eu não tenho ideia de fazer pós-graduação, mestrado, né? São algumas coisas que às vezes vem essa ideia, né? Mas eu tenho muita vontade de fazer um fellow em algum lugar assim de referência para trazer conhecimento de algo diferente, sabe? Sim, De pegar. outra visão também, né? De outro Porque lugar. se tu fazer até dentro do Brasil, assim, por exemplo, se tu for fazer em São Paulo, tem muitos programas de fellow também que tu consegue acompanhar, ou às vezes até de uma forma, como no Brasil a gente conhece mais colegas, assim, que é mais fácil tu falar com um colega De brasileiro, forma assim, mais mais indireta, proximidade, assim, né? tu Acompanhando. consegue acompanhar, às vezes, sabe, e mostrar, eu faço assim, ele faz desse jeito, ele aprende contigo, tu aprende com ele, sabe? Sim. Então, essa troca de conhecimento é algo que eu acho muito interessante e, assim, a título de formação continuada, educação continuada, é o que eu vejo como que eu tenho mais interesse em fazer, assim, a curto e médio prazo, por enquanto, tá? Porque tem muitos serviços, assim, se tu pesquisar, fellowship, com Maxilo ou pela O, tem um monte de opções que tu consegue ver, né? E até colegas que tu acompanha, assim, no Instagram, assim, tem um italiano também que é muito bom, que tem casos de ortognática, assim, fantásticos. Também tem profissionais que vão ser mais fechados com relação à abertura para receber alguém de fora, né? Então, não é, pode ser que tu receba um não, né? Mas aí tu não Mas pode o não tu já pensar, tem também. Né? não, Exato. tu não pensa que, não, é algo pessoal, não gosta de mim. Sim. Não, não tem tempo, não tem essa possibilidade, segue pra próxima. Tenta com o outro. Exato. E uma outra dúvida também, depois que tu concluiu a residência, como é que foi o teu processo para se adentrar, assim, no mercado de trabalho? Isso eu acho que foi bem complicado, sabe? Como eu não tenho ninguém de que tenha clínica na minha família ou que já esteja no meio já seja dentista e talvez tivesse alguma oportunidade, assim, de abreviar, assim, algum caminho, Deixa te ajudar, assim. foi mais difícil. Eu cheguei aqui e eu também trago um pouco de culpa para mim porque eu não me preparei. Eu estava fazendo residência, imerso naquele ritmo, assim, 100% Muitos focado em seminários. absorver todo o conhecimento e não estava, ok, e quando acabar? O que vai ser, né? O que eu vou fazer? E eu tinha na minha ideia, a minha expectativa, assim, de eu vou chegar e, vou chegar aqui com uma formação diferente, tá? São Paulo, né? Óbvio que não, né? Nada disso. Aí eu tive um choque de realidade, assim, comecei a procurar, eu fui falar com muitas pessoas que eu conheci, não que eu conhecia, mas eu via como assim, esse cara é buco, tá aqui há mais tempo no mercado, vou falar com ele, marcar uma conversa para trocar uma ideia. Fazer como vocês estão me perguntando essas coisas, basicamente isso, ia perguntando,
E quando vê a pessoa simpatiza contigo, vê que tu tem conhecimento, que tu, assim, pode ser útil, quando vê a pessoa te chama para auxiliar numa cirurgia. Aí vê que tu, pô, esse cara tem conhecimento. Aí, quando vê, tu cria uma parceria. A minha ideia, eu pensava nesse caminho, Sim. né? Só que eu tentei, falei com muitas pessoas, né? Mas, assim, não é tão fácil, né? Até porque é uma pessoa desconhecida, né? Não, eu entendo agora os colegas também, porque quando chega alguém assim, eu sempre procuro ajudar. Ah, ok, vem assistir uma cirurgia, vem, posso te ajudar com alguma dúvida que tu tenhas, questão de burocracia ou de... Mas é difícil, assim, absorver assim Sim. uma pessoa, né? Então eu entendo agora essas pessoas, porque eu procurava, quando eu falava com alguém de Porto Alegre, tá, mas eu acho que tu vai ter mais futuro lá na tua região, né? Que eu sou eu sou da Serra, né? De Sim. Carlos Barbosa. Daí, ok. Daí quando eu falava com alguém lá, ou de Caxias, de Bento, não, mas eu acho que Porto Alegre tem mais volume, eu acho que Sacanagem. lá tu vai se dar melhor, né? Daí eu entendi que, tá, Vai ter então que. querem, Vou ter que fazer no um momento jeito. eu vou ter que correr atrás, né? Vou ter Aham. que... As portas não se abriram, como eu achei que iam se abrir, mas vamos seguir, né? Naquela época, só que eu tinha que trabalhar também, né? Aí, e eu nunca fiz clínica geral, tá? Eu me formei, fiquei estudando para residência, né? Aí na residência era cirurgia direto. E quando eu voltei, não vou fazer só cirurgia, e tudo que for cirúrgico, assim, né? Implante. Claro, como eu não tinha acesso ao hospital no começo, né? Era siso, tracionamento, biópsia, implante. Então, ia fazendo tudo isso. Atendi muita clínica popular, clínica por diária. Entendi em várias cidades, ficava me deslocando, assim, horrores. Por um tempo, ok, né? Mas, assim, eu não estava feliz, né? Óbvio que eu queria estar. Eu sabia que eu tinha potencial de... Então, tá fazendo as coisas que eu aprendi, né? Mas era o que tinha no momento. Então, para eu conseguir me manter era ok. E aí mas mesmo assim eu estava insatisfeito, né? Então, como eu sabia que tinha potencial, eu não vou Não se acomodou naquela não vou me situação. acomodar. Falei com vários professores meus da época da graduação. Eu até teve o professor Baraldi, o Carlos Baraldi, que é um grande professor, e ele me sugeriu fazer o fellow da Santa Casa, né? Eu fui falar com ele, olha, eu não tô aqui, fiz isso, fiz aquilo, não queria uma orientação, sabe? Uma ideia. Ele me sugeriu. Assim, foi uma coisa que me ajudou muito. Sim. Essa guiada de caminho, sabe? De alguém mais experiente e que já sabe como é que funciona o mercado de trabalho na região, né? Então, eu fui por esse caminho, né? Eu deixei de atender em alguns lugares que era inviável, atender em várias cidades, né? Financeiramente não valia muito a pena. Sim. Eu estava totalmente satisfeito, porque eu trabalhava que nem um louco e ganhava um valor de uma diária que não era, com certeza, eu pensava, se eu fizer um siso no consultório ou uma parceria com alguém, eu não preciso trabalhar tanto, sim, de uma forma assim que eu não receba esse retorno, né? E aí eu comecei a pensar mais assim em trabalhar para mim, né? Porque tu acaba trabalhando para a clínica, para os outros, Sim. né? E é um caminho que invariavelmente às vezes acontece, né? De tu ter que, não vou montar um consultório aqui, montar uma estrutura, e então é uma sequência às vezes que o Sim, como vai recém-formado, captar né? paciente, né? Pois é, não tinha nem ideia de como cobrar um paciente. Para mim era como é que eu vou passar um orçamento para um paciente? Eu me sentia mal, eu me sentia como se eu Sim. tivesse... Será que a gente vai precificar, né? Tanto que os meus primeiros pacientes aqui, eu acho que devem ter adorado, porque eu sempre botava um preço, eu tinha como se fosse vergonha de cobrar, sabe? Sim. Sabendo que eu ia prestar um serviço de qualidade, bom. E olha toda a tua formação também, É, né? mas aí não tinha nenhuma noção disso. E aí essas coisas, esse é o tipo de conhecimento que tu vai adquirindo depois da residência. Sim. Porque na residência tu não sabe, nem na graduação e nem na residência tu sabe como é que essa questão mais de gestão, sabe? E aí Pois é é, o que tu vai aprendendo com o tempo mesmo, né? Então, foi importante também trabalhar nessas outras clínicas para entender um pouco isso, né? Não, foi uma experiência que eu não estava satisfeito como profissional, mas eu trago a experiência de crescimento disso, tá? Não, Sim. então, aí que eu optei, vou fazer o fellow. E aí, ingressei no fellow, né?
Eu não sei se eu tô comendo algumas outras perguntas já Não, aqui, fica porque tranquilo. Não. adiantando. E aí, que era a forma de eu estar dentro de um ambiente hospitalar, num hospital grande, com vários outros colegas, assim, né, que eu já conhecia um pouco, né, mas como eu fiquei um tempo fora, fiquei 3 anos fora, então mesmo quem eu conhecia antes, tu acaba ficando perdendo Afastado alguns ali, né? contatos, algum vínculo, Sim. né, e conheci muita gente nova, tanto que as pessoas com quem eu opero hoje em dia, minha equipe, eu conheci durante o Fellow, né? E a gente criou uma relação muito boa, de confiança, de parceria, e sigo trabalhando. Então, essa forma de network, além do Fellow, assim, conhecimento, prática, o network é algo importante, que a gente às vezes menospreza durante a graduação ou a residência, né? Que a gente quer só pensar na técnica, o desempenho prático, né? E a gente não pensa em, pô, o teu R- pode ser um cara que tu vira um baita parceiro depois para tocar um serviço de cirurgia, né? Sim. Então, é algo que a gente acaba não tendo tanto isso em mente. Eu, pelo menos, não tinha. E aí, o Fellow me trouxe muito isso, tá? Assim, eu já sabia operar, né? Mas como eu tinha ficado um ano também sem operar em hospital, eu também foi bom para retomar essas coisas, né? Sim. E aí eu acabei também entrando nessa imersão assim até virar preceptor e seguir tudo isso, né? Então o Fellow serviu como essa ponte, ponte assim. de assim para eu ter acesso aos colegas no hospital. Eu queria poder mostrar que, olha, eu tenho conteúdo, sabe? Eu posso ajudar, posso ser alguém útil, né? Resolver problemas, ser alguém quem possa fazer uma parceria no futuro. Então, serviu muito como isso. Nesse ponto de vista, eu acho que serviu muito bem, tá? E essa questão de ser preceptor, assim, tu comentou, tu entrou no fellowship, tu já entrou com essa cabeça de, eu vou querer ser preceptor aqui, ou foi algo que surgiu por conta do teu trabalho, da tua dedicação? Eu acho que foi uma consequência, assim, né? Porque eu entrei e já tinha... Quando eu entrei, tinha os residentes, né? Que faziam ambulatório, Sim. cirurgias, né? E quando eu entrei, eu não tinha... Não, eu não quero ir para operar, o residente opera, não quero tirar a cirurgia do residente, porque eu sei que o residente, ele... Porque tu já Ele foi o sofre, tu ele queria. sofre. Quando eu cheguei, eu já vi que o primeiro dia que eu cheguei no bloco cirúrgico, eu já senti que o pessoal, esse cara veio tirar a cirurgia, né? Não, Ai, que horror. eu tive essa impressão, mas assim, nunca quis, assim, fazer a cirurgia, não era a minha Sim. ideia, né? Claro que se puder operar, eu sempre vou estar querendo operar. Mas Querer, eu quer, tinha né? muito mais a ideia de estar lá como, assim, alguém para ajudar, para mostrar, mostrar a forma que eu faço, que eu aprendi, e também aprendi com os outros preceptores, com os outros colegas. Tem coisas técnicas que eu mudei um pouco aprendendo com eles, então isso que eu acho muito legal, conhecer a forma como outras pessoas trabalham, te faz evoluir na tua técnica, né? Sim. Mas a minha ideia não era assim, não, vou entrar para ser preceptor. A minha ideia era entrar para ver o que rola, porque eu queria sair Sim. da minha rotina de clínicas, assim, né? Sim, Não, quase um tiro no escuro, assim. foi ok, vamos ver, se der certo, deu, senão eu sigo por outro caminho, procurando, né? E deu muito certo, eu me dei bem com todo mundo, eu acho que eu mostrei, assim, a minha capacidade, e aí, aquilo que eu falei, né? Tu tem que estar pronto para a oportunidade quando ela surgir. Assim como na cirurgia, se o teu R+, desmaiar na cirurgia, e aí o teu preceptor Isso te chama... acontece? Não, tô só criando uma situação Fiquei meio hipotética. assustada Não, a agora. pessoa se sente mal, passa mal, Sim. não... Aí o preceptor fala, fulano, vem aqui. Tu tem que estar pronto. Tu gostaria de fazer, né? Assim, Sim. então, dessa forma também, como surgiu essa oportunidade, na época, o serviço tava precisando de um preceptor, e eu tava assim, né? Também foi algo que eu tava com certo receio, porque é uma responsabilidade a mais que tu tem, né? Sim. Mas eu pensei, eu entrei para não exatamente para isso, mas é algo que a oportunidade acabou sendo criada, topei, vamos lá. E tem sido, já faz acho que 2 anos que eu tô como preceptor, e eu acho muito bom, sabe, assim, a título de... porque eu gosto muito dessa parte de ensinar a prática, assim, né, e como eu fui ensinado a sempre fazer, não, porque a osteotomia tu faz assim, mas sempre aliando, por que tu faz assim? Por que tu não faz desse jeito? Eu faço a osteotomia do fulano.
Porque, assim, embasando com algum conhecimento, né? E não só, tu vai cortar aqui, tu vai cortar ali. Tu vai Sim, cortar aqui por causa disso. Tu vai cortar ali por causa daquilo. sim. Então, isso eu gosto de trabalhar isso, sabe? E essa parte de estar na prática ensinando é algo que eu gosto muito. Querendo ou não, tu tá junto de casos diferentes. Que se tu ficar, às vezes, no consultório, no ambulatório, é diferente dos casos que surgem no SUS. No SUS tem muito volume de casos, casos diferentes, casos que te obrigam a pegar um livro e estudar. Assim, mesmo que eu não estude mais com aquele ritmo da residência, né, de frenético, chega algum caso diferente, eu vou pesquisar o artigo, ver o que costumam fazer como opção de tratamento, será que essa opção funcionaria nesse caso? Então eu vou atrás de literatura para ver o que se aplicaria nesses casos, né? Porque tem casos diferentes que às vezes a gente não está acostumado. Porque geralmente no consultório vem casos mais é difícil fugir muito à regra. Tem Sim. casos complexos, diferentes, mas geralmente o fato de estar lá no SUS eu gosto porque acaba me obrigando a estar dentro do ambiente de ensino, assim, então de me obrigar a seguir me mantendo atualizado, né? E aprendendo, porque a gente tem discussão, né? Depois de todo o ambulatório do SUS, a gente tem discussão, um round científico. Então a gente discute os casos que vão ser operados, algum caso que a gente tenha uma peculiaridade para ver a opinião dos colegas. E essa discussão, eu acho esse ambiente é algo que te enriquece. E uma outra dúvida que eu tenho, tu comentou ali que tu acabou trabalhando bastante em clínicas populares e tudo mais, mas tu também não gosta, né, dessa parte de ser clínico geral, então tu acabou optando não fazer isso. Como é que funciona pra te chegar numa clínica popular, trabalhar e falar assim, eu só faço CIS, eu só faço isso. Como é que eles veem, assim, como é que é? É que, na verdade, eu fui geralmente por colegas que já trabalhavam e indicavam, né? E eu falava na reunião, né, quando eu ia Só conhecer. faço isso. Olha, eu faço cirurgia, né? Assim, pode me trazer o que for cirúrgico. É que, como eu fazia implante, isso acabava fazendo a parte muito mais de implante, né? E Sim. menos de siso. Porque se tu só fizer siso Aí ou diminui muito o cirurgias, volume. diminui. E geralmente são procedimentos que têm menos valor agregado, né? Então, assim, a clínica acaba não conseguindo te pagar uma diária, vai pagar uma diária menor e também tem Sim. menos casos, né? Então, como eu fazia implante, era a maior parte implante e fazia siso também, então era como um coringa, né? O cara que faz implante e resolve tudo que é cirúrgico, né? Então, assim, fazia tudo que era cirúrgico, fechei comunicação, fazia tudo que era cirúrgico, mas a maior parte era de implante mesmo. Entendi. E a questão, assim, tu tava em São Paulo, tu fez a residência em São Paulo e depois tu veio aqui pro Rio Grande do Sul. E quando agora, como tu atua com preceptor, tu tem uma visão melhor, assim, da questão do volume de trabalho, enfim, tu poderia, assim, comentar um pouco sobre isso sucintamente, se quiser? Assim, com relação a volume de trabalho aqui, O volume de trabalho e se Em tem comparação. espaço para cirurgia e assim, traumatologia bucomaxila. acho que tem espaço para todo mundo, assim, mesmo seja aqui, seja lá, né? Claro, São Paulo tem uma população muito maior, tem muito mais profissionais, também muito mais hospitais, mas tem uma população muito, muito grande. Eu tenho muitos amigos conhecidos da época da residência que atuam lá também assim, estão super bem, estão com bastante volume de cirurgia, mas eu acho que assim, claro, tem que ter um volume de cirurgias para que tu se mantenha, né? Mas não é assim, quero ter cada vez muita cirurgia, até porque tu tem que cada cirurgia é uma responsabilidade, né? Sim, Assim, entendi. se tu tiver uma ortognática na semana, não é aquele horário só, aquele turno da manhã que tu vai estar ocupado, né? Tu vai ter que ter várias consultas antes que tu vai ter que programar, vai ter que conversar com o paciente, planejar a cirurgia, depois acompanhamento, visita, alta, acompanhamento no consultório, elástico. Então, é um tratamento longo, né? Não é as cirurgias que o horário assim do bloco da cirurgia é uma parte só do procedimento, né? Então, às vezes tu pensa, não, eu quero ter ortognática todos os dias da semana. A Nossa. não ser que tu tenha uma equipe que faça as outras coisas para ti, assim, gigantesca, né? Não é inviável, né? Mas, Sim. assim, volume de cirurgia, eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, assim, até falando para quem tá mais saindo da residência, já tá, ou quem tá mais pro final, assim, da residência, tem espaço para todo mundo. Às vezes não é algo
de imediato que tu vai conseguir, assim, né? Assim como eu passei um tempo até conseguir entrar no hospital, começar a ter, ainda tô, eu ainda me vejo no começo, assim, da trajetória, sabe? Mas tem espaço para todo mundo fazendo da forma correta, assim. Sim. Acho que tendo uma boa formação, sabendo lidar bem com os casos, sendo resolutivo, talvez não seja de imediato que venha esse retorno, assim, os pacientes te procurem, mas é uma tendência, por exemplo, os pacientes começarem a te indicar. É muito legal quando o paciente te indica, olha, minha conhecida precisa de ortognática, eu passei teu contato. Então, começa a surgir esse tipo, né? Porque é um reflexo do teu trabalho, que foi feito com qualidade, né? E que a pessoa gostou. Ela não ia indicar, né? Se não tivesse gostado. Sim. Então, talvez esse volume não venha tão rápido assim, que nem eu saí da residência, achei que ia ter o hospital aberto para mim, o pessoal querendo trabalhar comigo, paciente esperando para ser atendido por mim, e nada disso, né? Então, o volume ele tende a surgir, claro, tu tem que ir atrás disso, né? Fazer divulgação, mas tu tem que ter o conteúdo, tem que ter uma formação boa, saber tratar e ter um pouco de paciência, né? Porque leva um certo tempo até tu começar a ter assim um volume de pacientes, né? Deles começarem a aparecer, a tendência é começarem a fazer um trabalho bom e aumentando, né? Da mesma forma que o contrário, né? Se faz um trabalho ruim ou não dá assistência, a tendência é que diminua, né? Então, acho que fazendo da forma correta, com ética, sendo atencioso, tendo esse cuidado, a tendência é que esse volume vá aumentar, né, nos seus pacientes, né? Então, assim, se a gente for dar uma visão geral, tu não vê como uma competitividade, assim, tu vê que tem oportunidade para todo mundo, realmente. Na competitividade, acho que sempre vai ter, assim, né? Sim. Porque o paciente que consulta contigo, ele vai consultar com outro colega, às vezes para ter uma segunda opinião, e não tem problema, tudo certo, né? Mas tem espaço para todo mundo, né? Não vejo assim como uma concorrência, né? Porque se o paciente eu quero operar contigo, ele vai operar contigo, ele pode Independente do... mas porque ele viu os teus resultados, ele gostou, ele consultou contigo, sentiu confiança, viu que tu passou confiança para ele, e aí é um paciente que, claro, a não ser que ele tenha algum impedimento, seja financeiro, alguma coisa assim, ele vai querer fazer contigo, entende? Então, eu acho que essa concorrência ela existe, mas não é porque falta paciente, as pessoas, nossa, eu vou brigar pro paciente. Não, isso não, acredito que não tenha, né? Porque tem espaço para todo mundo trabalhando dessa forma, como eu falei, né? Trabalhando correto, as coisas vão surgir. Talvez não no primeiro mês, no segundo mês, primeiro ano, mas a tendência é vir, né? Bom, pessoal, então esse foi o episódio. Muito obrigada, Carlos, por ter participado aqui. Acho que foi um episódio muito rico, né? De muitas experiências e que a gente conseguiu compartilhar muito e aprender muito mais também sobre a bucomaxilo. Nossa, eu te agradeço muito, assim, esclareceu muito as nossas dúvidas. Eu tenho certeza que aos ouvintes também vai esclarecer bastante. E é uma honra estar aqui contigo hoje. Muito obrigada. Eu fico também muito feliz, primeiro pelo convite, né, de terem me chamado para vir até aqui e feliz em poder compartilhar um pouco da minha trajetória passada e atual, porque eu sei que essas dúvidas que vocês me perguntaram eram dúvidas que eu, por exemplo, quando estava terminando a graduação, eram dúvidas muito pertinentes que eu tinha na época também. E naquela época eu não tinha a quem perguntar. Então eu espero que o pessoal que vai escutar ou ver possa ter essas dúvidas explicadas, né? E se também tiverem mais dúvidas, alguma coisa, eu sou uma pessoa super aberta e solícita para esclarecer dúvida, para conversar. Quer deixar teu muito Instagram tranquilo. daí pro pessoal? O Instagram é @carlosturato com 2 T's. Na verdade é um Instagram pessoal e profissional, então lá eu compartilho um pouco da vida pessoal e muito mais, na verdade, da minha rotina de trabalho, de cirurgias, resultados, que eu acabo mesclando essas duas coisas lá. Bom, pessoal, então esse foi o episódio. A gente agradece muito por vocês terem assistido. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam também de seguir a gente no Spotify. E além disso, também, esse episódio foi patrocinado pela Dentária Climos, que é uma dentária que é para tanto você estudante quanto você profissional.
Como nesse episódio a gente falou muito sobre cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, se vocês irem lá no perfil da Climos, que é @dentariaclimos, e comentarem no direct deles ou no WhatsApp, #episódiociro10, vocês vão ganhar desconto nos materiais de cirurgia. Porém, isso só é válido a partir da data do episódio até 2 dias depois, tá bom? A nossa outra parceria que a gente precisa agradecer é a Canecaria das Gurias. Então, eles têm vários kits personalizados, vários presentes que vocês podem optar para dar para aquelas pessoas que a gente sabe que tem tudo, a gente não sabe o que dá, então a gente acaba indo mais para esses presentes mais simbólicos, assim. Então, é uma proposta muito legal, bem diferente. Nós estamos com eles desde o primeiro episódio, então tá aqui as verdade. canecas. E eles são incríveis, o atendimento é ótimo, são extremamente ágeis e são produtos de muita qualidade. Se vocês quiserem seguir eles no Instagram, é @canecaria das gurias. Muito obrigada e a gente espera que vocês gostem muito do episódio. Até o próximo. Até! Bom, pessoal, a gente tá aqui no início do episódio, mas antes a gente precisa salientar pra vocês que esse episódio é patrocinado pela Dentária Climos, que é o parceiro de você estudante ou profissional, e também pela Canecaria da Guria, que oferece diversos brindes personalizados. Outra questão também é que a gente tem uma surpresa pra vocês no final do episódio com a Dentária Climos, então vai ser um descontinho aí bem legal. Tem que ficar até o final do episódio e pegar o nosso código, tá bom? Agora vamos pro episódio.